Mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. Seja bem-vindo aqui. Nessa aula a gente vai separar uma frase, essa aqui que está na tela, uma frase rica em estruturas, uma frase rica em construções do inglês, para a gente desvendar essa frase e não só te tornar compreensível, não só tornar essa frase compreensível, mas para te ajudar a reconhecer melhor as estruturas do inglês dentro dos materiais, dentro dos estudos que você tiver na sua própria realidade. Então, como todas as aulas do Interpretando Frases, separei aqui uma frase para a gente trabalhar junto. A frase de hoje é a seguinte: The nuns at my school in Tennessee marked me down as something between slow and stupid. Eu vou ler mais uma vez. The nuns at my school in Tennessee marked me down as something between slow and stupid. Que significa, as freiras na minha escola em Tennessee, Tennessee é um estado dos Estados Unidos, tá? Me taxaram de algo entre lenta e estúpida, no sentido de ser uma pessoa não muito provida de inteligência, não muito provida de raciocínio cognitivo. Vou falar dessa forma para não parecer grosso, porque eu não quero ser grosso aqui. De qualquer forma, essa frase eu retirei do seguinte contexto. Era um artigo sobre uma escritora que faz muito sucesso hoje, e ela estava contando um pouco da história dela, como foi a vida dela na fase de infância, da escola e tudo mais. E ela conta que quando ela estava na escola, na infância, ela não era boa na escola, e ela estudava numa escola católica, e tinha as freiras, que eram as professoras e tudo mais, e as freiras tinham ela como uma menina lenta, burra na escola, que não tinha produtividade nenhuma, e olha só, no fim da vida ela se tornou uma grande escritora. Ela até conta, eu daria tudo para essas freiras hoje me verem como eu estou hoje e tudo mais. Então era mais ou menos esse contexto que a frase aparece. E a frase começa com the nuns. Nun significa uma freira. Talvez você conheça aí do filme recente que teve, famoso, Nun é uma freira. Então, the nuns, as freiras, at my school, na minha escola. Olha só que interessante, quando eu vou falar de um estabelecimento específico, tipo um lugar, um ponto ali da construção específica, eu posso usar o at. Então, eu posso falar coisas como, por exemplo, I work at McDonald's. I work at McDonald's. Eu trabalho no McDonald's. E olha só que massa, eu estou apontando ali aquela instituição, aquela construção, aquele lugar específico, posso usar o at para indicar isso. E o que ela aponta é at my school, na minha escola. Olha que massa, esse my é um possessivo, você usa ele para indicar meu de alguma coisa. Então eu consigo falar coisas como my pet, significa o meu animal de estimação, o meu pet mesmo, não sei se é um cachorro, um gato, você não conta aqui. Só que o pet é o animal de estimação de forma genérica. Eu posso falar coisas como my siblings, são os meus irmãos. Ah, importante, sibling é aquele irmão sem definir gênero. É o brother, existe o brother para irmão, homem, existe o sister para irmã, mulher. Só que quando você fala sibling, você fala irmão de forma genérica, você não está apontando se é irmão ou irmã. Eu, por exemplo, eu tenho tanto irmão quanto irmã. Então, eu posso chamar todos eles de my siblings, porque eu não estou definindo gênero aqui. Tudo bem? So, at my school são as freiras na minha escola. Onde? In Tennessee, que é no estado de Tennessee. Às vezes eu recebo mensagens assim nos comentários das aulas: Vinícius, não sei usar in, on e at. Me explica como que usa in, on e at. E o segredo é o seguinte: não tem como você resumir em duas linhas, resumir em alguns poucos exemplos, como usar in, on e at. Você tem que aprender in, on e at dentro de blocos. Por exemplo, eu te mostrei aqui que você pode apontar a minha escola com at my school. Se for a minha igreja, at my church. Pode usar ali tranquilamente. Você aprendeu o at dentro desse bloco. É só usar o at desse jeito. Não precisa se questionar de por que é at, por que é in, não posso usar on. É só usar o at do jeito que você encontrar. Mas, Vinícius, e os casos que eu nunca encontrar? Os casos que você nunca estudou antes, você usa o que vier na sua cabeça, sei lá, usa in. A sua frase não vai ficar incompreensível só porque você usou in onde devia ser at. Isso nunca vai tornar a sua frase incompreensível. Tudo bem? Então é isso que você tem que fazer. Usar os blocos, as expressões, as estruturas do jeito que você encontrar. E aqui a gente tem mais um bloco, mais uma estrutura que você pode encontrar. In Tennessee é o bloco no estado de Tennessee, em Tennessee. Então o que você percebe aqui? Estados, no sentido de estado do país, São Paulo, Tennessee, Nova York, estados assim, aponte com in. Então eu posso falar coisas como, por exemplo, eu moro em São Paulo. Em São Paulo.
Posso falar o estado de Nova York? In New York, por exemplo. Em Nova York. Então, estados, países, eles usam o in para serem apontados aqui. Tudo bem? So, the nuns at my school in Tennessee, as freiras na minha escola em Tennessee, they marked me down. Eu vou pegar esse bloco aqui, mark down, e vou mostrar para você esse bloco dessa forma. O mark down, ele aparece em diferentes contextos. Você vai encontrar o markdown em diferentes contextos. Mas sabe quando tem aquela pessoa e todo mundo dá uma etiqueta para aquela pessoa? Nossa, aquele cara lá, ele é o desagradável. Ou então, aquele cara é o egoísta. Ou então, o prepotente. Às vezes a gente dá uma taxada numa pessoa, você dá uma característica para ela, só que necessariamente uma característica meio negativa, sabe? Você taxa a pessoa de alguma coisa com base nas atitudes delas. Então, quando eu falo aqui, ó, they marked me down, como aparece nessa frase, they marked me down, eu estou falando assim, elas me taxaram, elas me deram a etiqueta de alguma coisa, elas me deram o apelido, a característica de alguma coisa. Tudo bem? Então, mark me down, me taxar. Qual é o verbo que a gente tem na essência aqui? É o verbo to mark down. To mark down. Taxar alguém de alguma coisa. Lembrando, verbos na forma padrão, vem com o to apontado. To do, fazer, to go, é ir, to be, é ser. To mark down é taxar alguém de alguma coisa. Você vai encontrar o mark down, ele sendo usado com o sentido literal de anotar alguma coisa. E às vezes até pode ter sido isso, sei lá, elas anotaram que a menina lá da história era uma menina lenta, era uma menina que não era inteligente. Pode ter o sentido mark down literalmente de anotar alguma coisa. Não é o caso aqui. Você vai ver o markdown sendo usado em contextos como, por exemplo, o preço da coisa baixou. O preço foi marked down in 15%, por exemplo. Dá para usar o markdown para baixar o preço de alguma coisa. Dá para usar o markdown para abaixar a nota de alguém. Você sabe quando o aluno perde uma nota, perde ponto por causa de alguma coisa que ele fez? He was marked down. Então, existe o markdown nesses usos aqui. Rotular, mandaram aqui no chat uma tradução boa. Elas me rotularam, deram esse rótulo para mim. Então vamos seguir em frente. The nuns at my school in Tennessee marked me down as... Aí eu vou usar o as para falar qual é a característica. Elas me taxaram como something, que significa alguma coisa, algo. O something por si só já é o algo. Elas me taxaram de algo between slow and stupid. E se eu fosse separar essa parte, daria para fazer até uma associação de palavras por aqui. Olha só. Between slow and stupid. Isso aqui significa literalmente entre lenta e estúpida, no sentido de não ser inteligente. Não é o estúpida de uma pessoa grossa, a pessoa foi estúpida, não é isso. É o estúpida de uma pessoa menos inteligente, na verdade. E o between, ele é massa porque ele é um entre uma coisa e outra, que pode ser literal também, literalmente. Fica lá entre aquele espaço e aquela cadeira. Por exemplo, olha só. Between the chair, entre a cadeira, and the table, e a mesa. Entre a mesa e a cadeira. Então, ele pode expressar o entre, o espaço entre, literal, de espaço mesmo, de posição. Só que aqui não é esse entre de espaço, de uma posição geográfica. É um entre de duas características. Eu era alguma coisa entre lenta e burra. É isso que ela está querendo dizer aqui. Slow é literalmente lenta. Se um carro é slow, é porque o carro ele anda devagar, o carro é lento. E stupid, literal, para estúpido. Então, slow and stupid, lenta e estúpida. Ok? Então, olha que interessante. Vamos ver a construção inteira. The nuns at my school in Tennessee marked me down. Elas me taxaram, elas me rotularam as something, de algo, between slow and stupid. As freiras da minha escola em Tennessee me taxaram, me rotularam de algo entre lenta e estúpida. Então é uma construção aqui um pouco diferente, uma construção um pouco incomum, até, né? Dificilmente a gente vai ver essa expressão sendo usada, mas por ser diferente, eu gostei bastante dessa frase, achei que era algo que valeria a pena trazer para a gente poder conhecer essas estruturas aqui. Se restou alguma dúvida para você do que eu mostrei aqui, fique em paz de mandar aqui no chat. Se você sentiu dificuldade aqui, esse conteúdo é mais do intermediário para cima, tentei separar tudo aqui, mas é mais do intermediário para cima. Se você sente que você tem que pisar um pouco no freio, estudar coisas mais básicas nesse momento, não tem problema. Tem aqui no canal, por exemplo, a série Primeiras Frases em Inglês, lá sim a gente vai bem do começo,
bem do iniciante mesmo, para você dar os seus primeiros passos. Aí, para você chegar justamente no ponto em que isso aqui vai ser tranquilo de estudar para você também. Beleza?